Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Tommaso Protti. É um fotógrafo italiano que vive no Brasil há mais de uma década e ele tem se dedicado a documentar de perto as crises sociais e ambientais da América Latina, sempre com um olhar atento de quem acredita que estar presente e testemunhar já é um ato político. Seja muito bem-vindo, Tommaso. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui. Tommaso, é parceiro do Urso, Fabrício Brambati, que já esteve aqui no La Mescla, e muita gente comentou sobre o episódio do cruzamento do Darién, e você esteve com ele lá no Darién, né, Tommaso? Só que você também foi além, você fez o caminho do La Bestia, que é um trem de carga que também leva imigrantes do sul do México até os Estados Unidos. E para começar, eu queria saber um pouco da sua trajetória. Você é italiano? Da onde você é na Itália? Como é que você se torna fotógrafo? Como é que você vem parar aqui no Brasil e depois no Darién e no La Bestia? Ok, vamos lá. Sim, eu sou italiano. Nasci numa cidade no norte, se chama norte da Itália, chama Mantova, mas na verdade eu cresci, eu já com um mês depois de ser nascido, eu tava já em Roma. Os meus pais já trabalhavam, viviam lá, então eu cresci a minha vida em Roma. Nada, depois eu fiz toda a parte de escolas, educação para lá, e depois da faculdade eu estudei ciência política e relações internacionais. Boa, a primeira coisa que eu fiz depois a formação foi ir nos lugares que eu tinha estudado. Eu fiz uma tese de formação sobre a geopolítica da água no Oriente Médio. Eu quis ver com os meus olhos o que eu estudei. Eu estudei um projeto que era sobre a construção de barragens, centrais hidrelétricas, e como esse projeto turco era um projeto, na verdade, estratégico, orientado para influenciar relações com os vizinhos. E, nesse sentido, a ideia era usar a água também como uma arma de ameaça. E, enfim, o projeto não era somente sobre isso, era também como as hidrelétricas estão impactando a vida da população curda no sudeste da Turquia. Enfim, eu decidi de ir para lá, ver com os meus olhos o que estava acontecendo. Depois de ter estudado, eu tinha um mínimo de ferramenta em termos de fotografia, mas assim, ainda não era fotógrafo. E lá tudo começou. Comecei a tirar as fotos, foi em lugares até muitos até bastante perigoso naquela época, porque estava ainda o conflito entre o PKK, o partido, os guerrilheiros curdos, estavam em luta, ainda está, na verdade, contra contra o exército turco, e fui em áreas de conflito já. O que mudou é, depois quando eu voltei, eu tirei um monte de fotos, eu conheci esse fotógrafo, fotojornalista famoso italiano, que se tornou meu mestre. Mostrei as fotos que eu tirei para lá, ele falou que era uma bosta, que ele me incentivou muito a continuar. Enfim, eu aprendi com ele, trabalhei como assistente, e depois eu me joguei na profissão de fotorepórter. Comecei a fazer os meus primeiros projetos lá no Oriente Médio, entre Turquia e Iraque. Eu, naquela época, eh, fui morar em Londres, onde que eu consegui uma bolsa, fiz um mestrado do jornalismo também. E nada, começou a andar assim, até que chegou
decidi de morar no Brasil antes da Copa do Mundo. Eh, Foi uma decisão que foi uma, como posso dizer, um uma junção de coisas, o lado pessoal, de amor e também de oportunidade de trabalho, porque até da Copa do Mundo eu tinha, assim, possibilidade de pautas, tinha algumas ofertas de fazer algumas histórias, e e aí a gente se mudou pra cá, enfim, e depois, assim, me interessei muito ao país, comecei esses projetos de longo prazos, eu que muitos clientes depois, nessa época, hoje especialmente nós, fotógrafo freelance, o que é muito importante é onde que você mora também, então, para desenvolver projeto, para pegar pautas. Então, o mercado, eh editorial, quero dizer, jornais, tá uma crise muito forte há muitos anos, é uma crise que já estava muito forte quando eu comecei, e agora só aumentou, e não adianta, eu acho, isso eu falo muito para os jovens fotógrafos que quer começar esse caminho, que não adianta esperar os jornais chamar para você para ir no outro lado do mundo, não vai mais acontecer isso. Você Meio tem que que estar você que tem que no. empreender e ir com o seu dinheiro e assumir os seus próprios riscos, né. Sim, ou está no lugar, e está pronto para quando acontece alguma coisa. Mas assim, felizmente é complexo, depende muito dos tempos, ou do instinto. Claro, e você já teve em todo tipo de lugar, né, você teve lá no Oriente Médio, entre os curdos, na Síria, entre os guerrilheiros curdos, já falou de meio ambiente na Amazônia, que também é outro lugar, é um assunto perigoso para se tratar no Brasil, infelizmente. E você passou pelo Dariém, que também é outro lugar onde morre muita gente por muito pouco. Precisa ter um certo espírito aventureiro. Acho que, pelo que você me conta, daria pra dizer que você é um cara muito aventureiro. Mais ou menos, é que assim, eu acho que, o que eu gosto de documentar, contar histórias, não necessariamente ser aventureiro é uma questão de coragem, né. Eu acho que eu vou muito onde que acredito que tem algumas coisas, importantes para ser contada. E é Uhum. óbvio que também, né, não é ser aventureiro, se jogar nos lugares, com paraquedas, tem tudo uma preparação, tem um estudo, uma pesquisa, é óbvio, acontece, olha, às vezes tem que assumir que vai ter alguns riscos, mas, também tem que fazer de tudo para amenizá-los. Claro, E esse é parte também da profissão, estudar. Eu não sim. só logicamente de preparação, eu digo até estudar do que está acontecendo no lugar. Então é assim, fazer clique, é a última parte do trabalho, é aquela mais prazerosa, mas, tem tudo sempre um trabalho de preparação. É óbvio que às vezes, a Aham. coisa acontece, você tem que se deslocar bastante rápido, mas a ideia é, assim, pelo menos a minha não é ser kamikaze. E nesses 10 anos de Brasil e essas viagens que você fez, pelo mundo hispano, né, no Darién, na La Bestia, eu imagino que deve ter outras aí que nem deu tempo de contar ainda. Como que é você sendo italiano, sendo nativo de uma língua romance, né, de uma língua latina, como que é a sua relação com o português e o espanhol hoje? Então, português eu acho que estou conseguindo dominar mais, depois de 10 anos, aprendi o o essencial. É óbvio que continuo fazendo muitos, erros, mas, tô mais confiante. Agora o espanhol sim, eu entendo tudo, falo também, pior que o português. A questão é a prática, então
Eh, o que eu falo é que, assim, às vezes não falo espanhol por muito tempo, então chego num lugar, e preciso sempre de alguns dias para, vamos dizer, para engatilhar, para falar melhor. E Uhum. depois me solto, mudo o ritmo, mudo o som, e aí, assim, sempre começa com um tunhol, depois, é um portunhol, na verdade, itaportunhol. Virou um italianol. Exato, é uma mescla de várias coisas, né. Mas o mais importante é entender. Depois é sempre a parte que nós italianos sabemos fazer muito bem de usar as mãos para comunicar. O estereótipo italiano, né, das mãozinhas aqui. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Hum. E conta um pouco pra gente como que foi, essas 2 travessias que são das mais brutais da América Latina. Bom, vamos começar pelo Darién, né, a gente já teve um episódio inteiro exclusivo sobre o Darién com o urso, mas eu também queria ouvir um pouco o seu lado, né, o que que você viu lá, o que que você viveu lá, como foi a preparação? Sim, a preparação de novo foi uma preparação importante, os muito bem, né, termos de o que levar, toda a questão do equipamento, e depois tem a realidade no campo. Que é aquela coisa, feita de experiências, feita de emoções, feita de encontros, feita de, eh, dramas, enfim, foi realmente uma história, foi uma experiência forte, muito intensa. Eh, o que eu posso dizer é que, assim, hoje a gente está falando do Darien, mas, quando a gente saiu, quando a gente começou a trilha, a travessia, tinha uma média de 2.000, 3.000 pessoas por dia. O dia que a gente começou a travessia, eu acho que seriam 2.000 com a gente. E hoje já não tem mais pessoas cruzando o Dariena. É o inverso, tem pessoas, cruzando o Darién ao contrário, do Panamá, pra Colômbia, para voltar para os países deles. Saiu recentemente uma pesquisa que falava que nos últimos, eu acho, 2 meses, 1 mês, voltaram para o Darién 9.000 pessoas. Ou seja, era uma pessoa que já tinha cruzado o Darién com esse sonho, chegar aos Estados Unidos, e agora tiveram que, fazer a mesma rota ao contrário. Porque se encontraram bloqueadas, se encontraram sem nenhuma oportunidade real de agora entrar nos Estados Unidos, e entre ficar em um limbo na América Central ou no México, é melhor voltar para próprias casas. Imagina fazer essa trilha, essa rota 2 vezes. Agora, Nossa. isso por quê? Porque agora com a chegada do presidente americano Trump e essa nova administração, com o fechamento, das fronteiras, o aumento dos controles, enfim, com as políticas de Trump, assim, de não deixar mais ninguém entrar, hum, e com o cancelamento de todos os programas de asilo político, eh, hoje é muito complicado para os migrantes entrar nos Estados Unidos. Então se criou essa situação de milhares de migrantes bloqueados, principalmente no México, vivendo numa situação de completa precariedade. Eh, voltando sobre o Darién, sobre as nossas experiências, sim, foi uma experiência dura, porque, eu acho que a gente estava, eh, chegou lá nessa época que estava começando a chover muito. As condições, climáticas, condições no campo já estão muito, eh, complicada por causa da chuva. Normalmente, a gente ouviu vários relatos, e tem muitas pessoas que até conseguiram cruzar o Darién em poucos dias, 2, 3 dias, mas
mais ou menos, demora uns 5 dias, e a gente demorou 7 dias. Isso porque estava chovendo muito, os rios encheram, tivemos que parar ao longo do caminho, porque a gente não conseguia, tipo, avançar por causa dos rios. Eh, isso gerou também uma situação muito forte com os imigrantes, porque a maioria deles, saiu acho que começaram a viagem sem tendo todas as informações necessárias, receberam informações que podiam, conseguir chegar ao fim em poucos dias, e depois de 2 dias, muitos começaram a ficar sem, comida. Nós começamos a dividir nossas rações, eram muitos migrantes, a gente seguia um grupo que era um grupo de mais de 100 pessoas. Provavelmente o Urso deve ter contado para vocês, é uma travessia que se divide em 2 partes, tem a parte na Colômbia, que é uma parte que obviamente, hum, é dura, porque de novo, com a chuva, muita lama, você quer escalar essas montanhas, subir, descer, é um ambiente, eh, que é feito de muitos desafios, mas é um ambiente que é controlado para esse cartel, pra essa organização, colombiana, que é o Clã do Golfo. Cada migrante, na época, pagava uma média de 350, $400 por pessoas, e essa taxa, vamos dizer, entre aspas, servia também para garantir uma certa segurança ao longo desse trecho na Colômbia. Isso que era o trecho menor da travessia, e ao longo desse trecho tinha até pequenos acampamentos, alguns você achava até, sei lá, um Starlink, um Wi-Fi, pessoas que vendiam água. Tinha até alguns pontos, alguns médicos ou paramédicos. E tudo muda quando você cruza a fronteira, entra no Panamá, e aí não tem mais o Clã do Golfo, mas é uma terra de ninguém, né. Então, é nesse trecho panamense que sempre aconteceram todas as violências. Então, assaltos, estupros, e até todas as mortes, e a maioria das mortes lá acontece quando são mortes, causata por annegamento, de novo essa questão de cruzar continuamente o rio, muitos, escorregam nas pedras, então perde o equilíbrio, acabam talvez batendo a cabeça nas pedras, então a correnteza leva para eles para baixo. E essa aqui só as maioria das mortes sempre que aconteceram no Darién. A gente viu os corpos, 2, 3 corpos ao longo do caminho, a gente não sabe se realmente o que aconteceu, a gente presumiu que foram isso, foram caso talvez de anegamento ou de talvez, tinha alguns relatos, algum falando pra gente: "Ah, que é aquele fulano", porque a gente encontrou, por exemplo, um corpo dentro que estava dentro de uma baraca. Os migrantes falaram pra gente que ele foi picado por uma cobra. Provavelmente ele já estava doente por outras coisas. Enfim, é realmente é uma selva. É um pequeno inferno. Só que aqui chega, eu acho, a parte que é mais chocante de ouvir, e que eu já ouvi de muitos migrantes, especialmente muitos migrantes que eu encontrei agora em janeiro, entre janeiro e março, eu no México, e que me falaram que para eles, entre o Darién e o México, achavam que o Darién era a parte menos difícil. E isso por quê? O que acontece é que obviamente o Darien é um desafio, é uma caminhada, novamente entrou uma dimensão, bem oscura, podemos dizer. Só dias, de novo, a gente demorou 7 dias. Pra o México, para muitos migrantes, se tornou uma questão de meses, se não de anos. Por que eu, decidi depois do Darien continuar esse caminho? Porque, de um lado, senti a necessidade de, completar ou melhorar a história, porque, de novo, o Darien é um eixo, mas, depois do Darien
os migrantes têm que cumprir mais de 4.000 quilômetros até chegar à fronteira dos Estados Unidos. Então, passar E por todos os países da América Central e até o desculpa México. te interromper, mas você foi na mesma viagem, você terminou o Darien, não voltou para casa e Não, continuou na mesma viagem ou você voltou para não, não. casa? A gente voltou, depois do Darien, a gente voltou para casa, até que é isso, que bateu aquela sensação muito de ser um privilegiado, porque depois o Darien, a gente, sabe, a gente tava com a perspectiva, a gente vai pegar nosso aviãozinho, a gente vai voltar para nossas casas. E a maioria, e os migrantes tinham que continuar essa viagem de novo para fazer mais de 4.000 quilômetros. E o que aconteceu, Gui? A gente voltou, a gente continuou a fazer as nossas coisas, outras histórias. E durante esse, esse período, que praticamente foi quase. Eu voltei agora, essa nova viagem eu fiz duas viagens, uma no começo de janeiro e uma em fevereiro, no México. E isso aconteceu porque durante esse ano, continuei ficando em contato com algumas famílias de imigrantes. Uma dessas é uma família ele é venezuelano, ela é colombiana, com dois crianças, que na época, quando a gente cruzou o Darien, as crianças tinham 6 meses e 3 anos. Agora eles Nossa, estavam um ano e muito 4 anos. pequenos, muito pequenininhos. Mas o bebê ainda dá para carregar no colo, né? Uma Sim, sim, criança, sim. o bebê tem que carregar no colo, deve ter no máximo 8, 10 quilos, no máximo, no máximo. For um Sim, bebê sim, bem no. gordinho. E aí, depois disso, já vai ter que começar a andar, né? Não dá para carregar no colo nesse nível. E, não, exatamente. A gente, quando cruzou o Darien, tava cheio de crianças. Até que esse último ano, antes de agora de fechar tudo, eu acho que ano passado foi ano que, assim, foi ano onde mais crianças e menores cruzaram o Darien. Eh, Tem relatórios das Nações Unidas que falavam mais de 100.000 menores. Muitos deles até que cruzaram desacompanhados. Ou que perderam as famílias durante a travessia. O número, realmente, essa presença enorme de menores é o que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, mais me deixava desconfortável. Obviamente, são crianças, sabe? E naquelas situações, especialmente as mais pequenas, choram o tempo inteiro. Era tipo um som no fundo que sempre era presente, que era esse som que até aparece no documentário, no filme que fizemos, que são os Sim, é coros. desesperador. É É desesperador. desesperador. Eu tenho um filho pequeno e é desesperador. Eu ouvi o podcast, o documentário lá no canal de vocês, e o choro das crianças é desesperador. E ainda mais para quem tem filho, né? Meu filho, poxa, está crescendo aqui numa casa confortável, com acesso a toda a tranquilidade do mundo. Tem as tretas da vida, mas tem toda a tranquilidade do mundo. E assim, ainda assim, ele chora e se joga no chão e se desespera. Eu não consigo imaginar o que é isso num lugar como o Darien. Não, eu também tenho uma filha de agora vai fazer 13 anos. Eu, durante a travessia, imaginei milhares de vezes como teria sido levar ela para para esse para fazer tudo isso. E no final é uma questão que você fica se perguntando muito sobre qual o limite, qual é essa fronteira entre a responsabilidade e o desespero e realmente a busca de uma vida melhor. Ou seja, aquela pergunta, se botar em risco a sua vida, aquela de sua filha, para procurar uma vida melhor. Do nosso lado, é uma questão que você não pode nem responder, porque você, quando vê de uma situação de privilégio, mas é aí chega a pergunta, ou chega a ideia de quanto realmente a situação, a realidade para essas pessoas deve ter sido horrível para para ele ter chegado a tomar essa decisão.
e fazer a decisão e tomar a decisão de voltar depois, né. As pessoas que sobreviveram ao Darien na vida na ida, desculpa, sobreviveram ao Darien na ida, na volta, como que elas voltam? Elas falam: "Ah, bora lá, vai de novo", e as pessoas continuam morrendo na volta? Qual que é o caminho mais, entre todas as aspas do mundo, fácil? Não, agora, eu não tenho muita noção, assim, não tenho muitas informações sobre como está sendo essa volta. O que eu posso dizer é que a maioria dos migrantes que cruzaram o Darién e talvez estão cruzando de novo o Darién é porque tinha uma impossibilidade a chegar em qualquer país da América Central por via aérea. E ainda está sendo assim, porque tem muitas restrições, especialmente para pessoas da América Latina, da América do Sul, como venezuelanos, colombianos, hondureños. E durante o Dariana, a gente até encontrou, tinha até uma rota alternativa que eles chamam de VIP, onde que passavam os chineses. Só que eles pagavam mais e tinha alguém que carregava as próprias coisas, era uma rota que demorava menos, mas eles faziam porque tinha mais dinheiro. Mas até os chineses, muitas vezes não tinham, era difícil conseguir uma visa, um visto para os países da América Central, e tinha também que hã, passar para o Darién para subir. Tinha haitianos, obviamente. O que eu quero dizer é que, assim, tudo isso está acontecendo porque tem, várias limitações a viajar, especialmente para esses países. O que acontece é que depois do Darién, você continua subindo, só que a su a a a a sua posição como imigrante, eh só continua a ser cada vez mais frágil. Eu comecei estava contando essa história desses migrantes que eu fiquei em contato, eu decidi, cruzar o México, exatamente porque eles estavam me contando todos os desafios que eles estão enfrentando no México. Eles, depois do Darién, eles demoraram semanas para chegar até a fronteira com o México, se não um mês. E na hora que eles cruzaram a fronteira entre Guatemala e México, foram sequestrados a primeira vez. E depois viveram, por meses no sul do México, e eles começaram a subir até chegar à cidade do México com esse sistema de trens, trem de carga, são conhecidos como os trens La Bestia. E aí eu de chegar a um ponto que eles, que estão muito próximo à chegada do Trump no poder. A janela deles para conseguir a chance de entrar nos Estados Unidos estava se fechando. Eles, decidiram: "Vamos cruzar, vamos tentar mais uma vez de chegar até a fronteira". Cheguei lá e fizemos essa última etapa, ou seja, a gente cruzou da de uma parte perto do Estado de México até a fronteira de trens. E demorou alguns dias, quase uma semana, porque, assim, não é todos os trens que funcionam, não é todos os trens que você, que param, que você consegue subir com as crianças. E a gente pegou mais de um trem, 2, 3 trens para chegar até a fronteira. É Então, uma quer dizer, as pessoas o trem para em alguma estação e as pessoas sobem com o trem parado, ou elas, eh, como é que funciona esse processo para subir num trem de carga? Porque com certeza a passagem você não tem. Como você como que eles fazem para subir nesse trem de carga? Tem algum cantinho mais coberto para essas pessoas ficarem? Ou elas ficam realmente em cima do trem, penduradas com as crianças pequenas? Eh, como é que é Sim, sim. isso Como materialmente, funciona? fisicamente? Então, tem vários tipos de trens. Tem, por exemplo, um trem que é intermodal, que é um trem, né, que é para transporte de container. Então, nesse trem, por exemplo, você tem espaço somente entre 2 containers, de que 2 partes do trem se juntam. Tem outros trens que são trens, para, containers, abertos e vazios dentro, que servem para transportar, hã, até de
ferro, minérios ou até algum tipo de alimentos, e você fica dentro desse containers, que é o mais seguro esse aqui, porque pelo menos você está dentro do container, que é aberto, obviamente, para cima, então você está sempre exposto às condições atmosféricas, mas pelo menos você tem uma proteção lateral. E tem aqueles que não sei, que são eh, que servem para transportar eh, até até produtos produtos tóxicos, o gás, então são mais tanques mesmo, que você tem que ficar no em cima. Então, eu vejo em todos esses, e cada um tem um tipo de desafio. O gás vai mais protegido do que as pessoas, né. O Exato. gás vai ali cobertinho num tanque fechado e as pessoas vão em cima expostas. É E o que bizarro acontece é que isso. você não sabe qual o trem certo, quando vai passar o trem. Então, às vezes você espera alguns dias até o trem chegar, porque não é todos os trens que param. Você tem que esperar pelo menos um trem que pare, o trem parar talvez 10 minutos e você sobe. Outros param assim apenas poucos minutos. E tem tudo uma rede dentro do México assim, muito solidário, de solidariedade entre os migrantes e organizações locais, que passam as informações aos migrantes sobre onde que vai ser os trens. Por causa dos controles, das fiscalizações, muitas vezes os lugares para subir nos trens são em lugares periféricas, que são também áreas dominadas por os cartéis. Então, isso também é área muito perigosa. O ideal não é passar muito tempo. A gente subiu em trens de noite, esperando de noite. O trem parava de noite. Tinha subir, tinha pouca visibilidade, não sabia exatamente onde você ia ficar. E naquela época, quando eu fiz essa viagem, era já janeiro. E, por exemplo, o último trecho, o último trem que a gente pegou, a gente cruzou com esse trem, né, o deserto do Chihuahua. E estava muito frio. Muito frio. Foi uma viagem de 12 horas, mais ou menos. E a gente estava ficando desses containers abertos. Só que à noite, a gente entrou escondido na estação de noite. E a gente subiu, esperou um tempo, o trem saiu durante a noite. Só que eh, depois de a gente ter saído da estação, dessa cidade de Torreón, né, a gente entrou literalmente no deserto e as temperaturas baixaram drasticamente. -8, uma coisa assim. E começou a nevar também. Eu sabia disso, eu estava mais preparado, levei muitas roupas. Obviamente os migrantes também sabiam, mas é aquela situação, tão menos, talvez menos organizado. Então, à noite bateu muito desespero, porque as crianças, de novo, chorando, algumas delas estavam sangrando por causa do frio da nariz. Então começou a bater aquele desespero nos pais. E até que amanheceu e tive essa situação muito surreal para mim, porque eu nunca tinha imaginado, sei lá, o México com a neve. E a gente acordou com que estava esse deserto que estava tudo branco. Começou e naquele momento, depois as temperaturas tinha subido um pouco mais, então começou a bater um pouco mais de esperança, especialmente os migrantes. Muitos deles estavam Uhum. muito eufóricos, porque a gente estava realmente chegando à fronteira. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. E esses adultos responsáveis pelas crianças, quando eles veem a situação em que eles colocaram as crianças, eles continuam convictos de que esse é o melhor caminho e que a vida efetivamente vai ser melhor, ou bate o desespero: "Meu Deus do céu, que eu fiz com meu filho?", ou não, de repente: "Putz, isso aqui é uma aprovação, é muito difícil, mas lá na frente vai ser melhor". Pelo que o Urso contou pra gente aqui, essas pessoas não têm muita noção do que vão enfrentar no caminho, elas saem pouco preparadas, contam pra elas que é uma coisa fácil, que você chega lá e vai dar tudo certo, né. Como é que
Ao se ver nessa situação, como é que, sobretudo, os adultos que vão com crianças reagem? Eu acho que, assim, alguns reagem de uma forma, outros de outras. Eu posso te contar por exemplo, essa família, Pina, a mãe desses 2 filhos, eu falei muito com ela, quando eu perguntei a respeito disso, ela tá cheia de senso de culpa. Ela vive numa, eu acho, uma angústia constante, cotidiana, de ter colocado os próprios filhos eh, nessa situação. Só que ao mesmo tempo, tem uma falta de alternativas, de opções, né. Ou seja, depois de todo esse tempo, depois de ter cruzado o Darién, depois de ter vivido como nômades no México, ter sequestrado a primeira vez, ido na rua, também tem a ideia que fizemos tudo isso, a gente não pode desistir agora. A gente tem que fazer o último Tem sacrifício, porque tem senão que fazer a coisa valer a pena. tudo isso não serviu a nada. E nesse sentido, a parte mais triste para mim, e até para ver, foi quando esse sonho para eles, literalmente se interrompeu. Porque depois que a gente cruzou o México com os trens, a gente chegou na fronteira, eu fui embora. O dia depois que eu fui embora, eles, lá em Juárez, eles foram sequestrados. Foram sequestrados por um mês e quando foram liberados, o Trump já estava no poder. Eles, naquele mês, é como se tivesse acontecido uma máquina do tempo. Eles saíram, ele tinha já cancelado todos os programas, e até hoje eles estão, nesse limbo em Juárez, porque Mas como é ele que eles foram, a família deles pagou o resgate? Como é não, que eles conseguiram sair? Os sequestradores desistiram? esses Como é que eles conseguiram sequestradores, sair? sequestraram mais de 60 migrantes. Eles estavam detidos numa casa, no estado de Chihuahua com mais de 60 migrantes. Os sequestradores, que são os cartéis, eles vão atrás, tentam entender que é alguém que está com o recurso que não. Então eles fazem algumas, como eu posso dizer, armadilhas para as famílias, pegam todos os celulares, entram em contato com as famílias, vê quem tem familiares talvez já nos Estados Unidos que pode pagar o resgate. Realmente, essa família aqui, a família não tinha. Eu fiquei em contato com a família o tempo inteiro. A gente falava e tudo. E a primeira vez que os sequestradores entraram em contato com a família, pediram $5.000 por cada deles, ou seja, $20.000. Uma coisa que a família não tinha. Então chegou um momento que Se tivesse $20.000, eles nem teriam feito essa viagem, né. provavelmente não, mas talvez, assim, o sonho americano, eu acho que tem essa coisa aqui é uma ideia que não bate muito com a realidade no final, mas mesmo assim é um sonho, e as pessoas assumem que é um sonho. Eles acham tem essa ideia, que chegar lá nos Estados Unidos é uma a sua vida vai melhorar. E como é que eles foram liberados no final das contas? Os sequestradores estava ficando mais caro alimentar essa família do que ficar tentando pedir Eu resgate. Como é que eles conseguiram sair? não sei exatamente o que aconteceu, liberaram eles, e falaram pra ele: "Ó, se a gente encontra você de novo aqui, a gente vai matar vocês". Então eles passaram algum dia, eles conseguiram enfim, eu fiquei em contato, com as até durante essa época eles estavam sequestrados, eu tentei, acionar as autoridades, alguns times anti-sequestro lá no México, enfim. O dia que eles foram liberados, o César me ligou com o celular, e eu botei em contato ele com uma equipe que estava em busca deles, então eles receberam uma ajuda, imediata. E só que assim, qual é a realidade agora? Que, tudo isso aconteceu, eles foram liberados em março e até agora eles estão
e lá em Juárez. Agora, o objetivo deles é voltar para Venezuela. Lembrando que a gente está lembrando que a gente está gravando isso aqui dia 17 de junho de 2025 e eles foram liberados em março de 2025. Exato. Final de fevereiro, eu não lembro exatamente as datas. Mas é isso. E agora o objetivo deles é voltar para Venezuela. E mesmo assim, eles estão com muita dificuldade para voltar para lá, porque não tem os programas governamentais, não estão. O César, por exemplo, ele está trabalhando com áreas, mas mesmo assim eles estão sem documentos. Então eles precisam de documento para ser repatriados, para poder voltar. E eles estão atrás disso. E obviamente é tudo uma burocracia. Para obter os documentos, você precisa de primeiramente documentos mexicanos. Aí tudo um processo que demora muitos meses. Eu voltei durante esse período 2 vezes. Eu vou voltar agora provavelmente daqui a pouco. Eles, para se casar, assim, para obter os documentos, eles vão se casar. Então, eu vou registrar também esse momento aqui. Você vai lá fazer as fotos do casamento deles. Do casamento, mas é mais porque assim, com o jornal a gente quer documentar e contar essa fase, o cotidiano dessa fase da vida deles, que é, de novo, é viver nesse limbo. Que é um pouco, não é só a história deles, mas a história de milhares de outros imigrantes que estão, Sim. que é um pouco a fotografia dessa realidade nesse momento, os migrantes entre as Américas. E você falou, eles têm 2 filhos, né, essa família que você está acompanhando. Qual a idade deles, mais ou menos, atualmente? Dos filhos de todos. Dos filhos do César e da Lina. César acho que tá com 34, não, 32, a Lina tá com 28 e os filhos estão com 1 e 4 anos. 1 ano e Nossa, 4 anos. O Simone e nossa. a Angel. E como é que eu fico pensando como é que a trajetória dessas crianças vai se desenvolver, porque eles são muito pequenininhos e provavelmente de 1 ano não vai lembrar as coisas que passou, né. Sei lá, meu filho passou por uma pandemia e vira e mexe ele me pergunta: "Mamãe, como é que era na pandemia?" E ele estava lá, ele ficou trancafiado dentro de casa comigo, né, com o casamento terminando, uma situação horrorosa, mas ele não lembra de absolutamente nada. Isso dentro de uma casa quentinha, com comida e com tudo, né. Eu imagino como é que essas crianças vão se desenvolver e não estão tendo acesso à escola, né. Sì, até hoje a família, eles moram em um abrigo para migrantes em Juárez. Eles dormem juntos com outros migrantes em beliches. Não estão em uma casa, estão ainda numa situação muito, muito vulnerável. E, talvez o mais novo, de 1 ano, talvez realmente não tá percebendo o que tá acontecendo, talvez, mas com certeza o de 4 já tá com alguns traumas lá. É 1 ano que eles estão na estrada, é 1 ano que eles passam de uma situação, de novo, é uma situação vulnerável para outra. Imagina essa criança de 4 anos que cruzou uma selva, que cruzou um país pulando nos trens, que viveu na estrada, que viveu nos abrigos, que foram sequestrados. Algumas coisas lá devem ficar. Com certeza, com certeza. E nos trens, existe algum tipo de provavelmente as autoridades, mexicanas já devem ter percebido que tem todos esses migrantes nos trens, as empresas que cuidam dos trens e das estações já devem saber o que está acontecendo. Existe algum tipo de fiscalização
nesses trens, tem alguém que passa para tentar tirar esses migrantes dos trens ou estão fazendo vista grossa? Não, mas vamos dizer, esse jeito de viajar, de cruzar o México com os trens, é uma coisa que não é uma coisa recente, tem há muitos anos. Que obviamente dependendo das épocas, o fluxo, o número aumenta, mas é uma coisa que, que eu acho que até 10 anos atrás já rolava. É que obviamente nos últimos anos os fluxos da América Latina até os Estados Unidos aumentaram, então usar esses trens a Bécia se tornou cada vez mais comum por milhares de imigrantes. E sim, tem uma fiscalização, às vezes é uma, como eu estava falando, às vezes tem um risco que você chega, até pessoas que morreram por causa, por causa disso, no sentido que quando o trem estava chegando próximo de uma estação, onde que provavelmente ia ter uma fiscalização, alguns migrantes tentavam descer antes, só que, sabe, descer de um trem em movimento, às vezes é perigoso. Tem migrantes que caíram e, enfim, foram atropelados, morreram, tentando se arriscar nesse sentido. E sim, obviamente, tem alguns acordos entre, eu acho, a polícia mexicana e com o governo dos Estados Unidos, até para os mexicanos mesmo aumentar a fiscalização para desincentivar a travessia até a fronteira. Então, quando a gente viajava, os migrantes também eram muito preocupados da possibilidade de ser parados. Isso ia significar que, quando ser parado, eles te mandam de volta, talvez, para a fronteira sul. Então, você deveria começar tudo isso de novo. Acho que talvez as 2 melhores coisas que possam acontecer para um migrante nessa situação, me disse se eu estou errada, eh, a você pode ou conseguir chegar nos Estados Unidos e conseguir entrar na fronteira, mas ao custo de um sacrifício enorme no caminho, ou então não conseguir e ser efetivamente deportado de avião, dignamente de avião, né. Porque Mas esse limbo de não conseguir entrar e ter que voltar tudo a pé ou nesse caminho super arriscado, eu acho que é o pior que pode te acontecer. sì, só que assim, é muito complicado agora ser deportado ou ser repatriado do México, de qualquer outro país da América Central. O único jeito é a maioria do que estão sendo deportados são aqueles que foram pegos nos Estados Unidos. Então, realmente, agora a situação pior que você pode encontrar um migrante é essa situação de estar lá nessa terra de ninguém que é o México ou outros países da América Central. Eu falei durante essa nossa conversa muito de limbo, porque eu também cobri a imigração em outras partes, cobri a imigração na Europa, cobri a imigração lá na fronteira com a Turquia e a Síria. E uma coisa que sempre a coisa que mais me impressionava é essa situação de vulnerabilidade, essa viagem que eles fazem e essa situação deles, se encontrando às vezes nessas áreas, nessas terras, no meio sem reais perspectivas. E vivendo nesse que eu chamo de limbo, sabe. Uhum, que você não conseguiu nem seu objetivo e nem conseguiu voltar para casa. É por pior que esteja a sua casa. Na verdade, piorou a sua situação, porque a sua situação em casa estava muito ruim, você decide chegar em alguma coisa melhor, não consegue chegar em uma coisa melhor, mas também não está na sua casa, no seu lugar familiar, no lugar que você conhece e está acostumado da vida toda.
Completamente, completamente. Señores. Olá, pessoal. Aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar a nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/La Mezcla Podcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro. La pureza está en la mezcla. E, bom, Tomaso, a gente está já a ponto de terminar essa conversa aqui, mas antes eu queria que você deixasse alguma recomendação cultural, especialmente se for sobre o assunto da nossa conversa aqui. Cultural, assim, num sentido muito amplo. Pode ser podcasts. Eu já deixo aqui a recomendação da entrevista que você deu lá para Carol Pires no Rádio Novelo Apresenta, que saiu recentemente. Vou deixar linkado aqui na descrição do episódio. Mas pode ser filmes, livros, lugares para visitar, qualquer tipo de recomendação cultural, coisas gostosas. De repente, talvez você comeu alguma coisa gostosa no meio dessa tragédia toda, uma comida de rua que deu sorte aí de ser muito boa, não sei. Deixa aí alguma dica cultural para os nossos ouvintes. Bom, primeiramente é mais mais uma dica cultural, uma mensagem que é um pouco essa realidade que assim hoje a gente fala muito de, sabe, obstáculos, barreiras, botar muros, e os migrantes tentam passar essas barreiras continuamente, a selva, pelo mar, pelas montanhas. A realidade é que realmente é complicado parar o ser humano de sonhar. A imigração é um fenômeno que existe há centenas de anos, se não do começo mesmo da humanidade. Então a questão é realmente, tipo, deixar pensar nesse processo, pensando em pessoas, pensando no ser humano, tentando de ter humanidade. Essa aqui é a questão fundamental, tentar não criminalizar essas pessoas. Sim, Todo porque mundo pode agora com fazer. esse discurso de que o imigrante é criminoso, o imigrante está comendo os pets dos estadunidenses, é o ladrão que vem, eles mandam pra gente o pior do país deles. Absurdo isso, né? Sim, não, mas é que assim, a história, a nossa história da nossa sociedade é uma história feita de conexões. Eu mesmo sou de uma certa forma um imigrante, então tudo que imigração, para mim, na minha visão, é algo que enriquece. Só que hoje em dia a gente está muito numa política de medo, de terror, de medo dos outros. A gente precisa quebrar essa ideia. A gente precisa deixar entender às pessoas que, que a diversidade enriquece, não cria barreiras. Então, sim, como você falava de comida, é aquilo. Você vai em cada país, você tem uma quantidade de ofertas, propostas diferentes, que só muitas vezes é exatamente o resultado da imigração. Sim, sim, porque em lo puro não há futuro. Exato. Esse é o lema aqui do nosso podcast. Tomaso, muitíssimo obrigada por compartilhar a sua experiência. As portas do La Mescla estão sempre abertas para você. Qualquer dia que você quiser divulgar algum trabalho novo que você estiver fazendo, contar alguma outra história, a gente vai estar sempre de portas abertas para receber você. Tá bom, com muito prazer. Obrigado, viu?
Muito prazer, muito obrigada e até as próximas. Até a próxima. Um abraço.